Olá meus amigos, olá minhas amigas do canal Aqua Home, Aquaponia Familiar. Tom aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar do mini milho. Você conhece o mini milho? Sabe como fazer o processo de plantio e colheita do mini milho? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, além de acompanhar o passo a passo desde o processo de plantio, germinação, até o acompanhamento do crescimento da planta. Hoje o processo de plantio é um pouco diferente. Como vocês podem ver, eu não tenho espuma fenólica, não vou fazer o plantio na espuma fenólica. Não vamos fazer o processo de início de crescimento no sistema de maternidade ali na aquaponia. Já vou explicar para vocês por que não. A gente vai fazer o plantio nessas bandejinhas de germinação. Eu deixei uma aqui já com substrato, uma que ainda está vazia. Essas bandejinhas de germinação são dessas bandejas aqui. Eu comprei com 36 células. Aí acabei cortando para facilitar o plantio, já que a gente nunca planta em grande quantidade. Uma outra opção que você pode utilizar são essas cartelas de ovo. Se for utilizar ela, o ideal é que se corte ela já individualmente, para que facilite o replantio. E aí no plantio, no local definitivo, pode ser colocada com o papelão, esse aqui é uma cartela de ovo, né? Pode ser colocada já com a cartelinha junto, não precisa retirar, como a gente faz aqui com as bandejinhas. Essa é uma opção também. Eu não vou utilizar ela hoje, eu trouxe aqui apenas para exemplificar uma maneira de se plantar. Eu vou utilizar essas bandejinhas aqui. Aqui eu coloquei substrato desses encontrados em casas agropecuárias. Pode utilizar terra também para o plantio, uma terra aerada, procurar não utilizar uma terra muito pastosa, muito argilosa. Caso a sua terra seja assim, coloque ao mínimo 50% de areia para deixar ela mais aerada. Eu preparo a terra aqui, o primeiro 50% metade terra, metade areia, terra e areia peneiradas. E a segunda metade, os outros 50% da terra, eu completo com adubos. 20% um adubo de origem animal, pode ser qualquer adubo de origem animal, esterco, bovino, de aves, qualquer um deles. E os outros 30% com um resíduo, uma matéria orgânica ou um adubo vegetal. Preferencialmente humus de minhoca. Quando eu não tenho humus de minhoca, eu utilizo aparas de grama ou material vegetal que eu trituro aqui mesmo em casa. Então essa é a composição que eu utilizo normalmente para a nossa terra para plantio. Eu vou preencher em seguida a bandejinha aqui com terra, vocês vão verificar como está a terra pronta já com esses ingredientes que eu falei. Por que eu não vou fazer o plantio aqui do milho na espuma fenólica e iniciar o processo de crescimento da planta lá no sistema de aquaponia? Por isso aqui, ó. As sementes vieram com agrotóxico 0,15 do Tihan, que é o agrotóxico principal que se usa em sementes. Eu tenho a leve impressão que quando eu comprei essas sementes eu pedi para não mandarem com agrotóxico, mas pode ser que eu esteja enganado, pode ser que isso tenha sido em outra compra. Mas o fato é que as sementes aqui, tanto do mini milho, que é esse de baixo, como o milho verde convencional, que é o de cima, vieram com agrotóxico. Essa semente que eu acabei de mostrar é do milho doce, essa de cima, e essa aqui é do mini milho. Então a gente vai fazer o plantio no substrato e na terra, utilizar um aqui no substrato, outro na terra, e vamos fazer o processo de acompanhamento fora do sistema de aquaponia, em razão do agrotóxico que contém as sementes. Posteriormente, possivelmente eu vou plantar uma ou duas plantas dessa no sistema de aquaponia, para a gente verificar o acompanhamento, o crescimento e comparar com a mesma planta, cujo processo de início aqui de plantio e germinação foi a mesma, tanto no sistema aquapônico como na terra. Então o que é o mini milho? O mini milho nada mais é de que um milho colhido precocemente. Aqui a gente tem sementes diferentes, que são variedades diferentes. Essa de baixo, a variedade foi desenvolvida com o objetivo de ser colhida como mini milho, mas se você plantar ela, por exemplo, e não colher no ponto certo, que a gente já vai falar em seguida, ele vai virar um milho convencional. Então assim, o milho é o Zea maíz, esse é o nome científico aí do milho. Todos eles têm esse nome científico, a origem é a mesma, tem inúmeras variedades. Ele parte sempre desse milho, que é de origem mexicana. O que muda então no milho? Esse que a gente tem em cima aqui, ele chama milho doce, poderia ser milho verde também. Basicamente a composição nutricional desse alimento depois de colhido e o tamanho. É isso que muda entre o milho verde e o mini milho. O mini milho ele pode ser plantado até 3 vezes mais adensado, ou seja, as plantas mais perto umas da outra do que o milho convencional. Isso é um dos motivos que faz a produtividade do mini milho ser muito maior do que do milho verde convencional. A outra é um outro detalhe que a gente já vai falar em seguida.
O mini-milho, então, ele é consumido como hortaliça. Provavelmente você já consumiu esse mini-milho, ou se não consumiu, ao menos já viu no supermercado aquelas espiguinhas em vidros de conserva. Aquele lá é o mini-milho. Então ele é consumido como hortaliça. Pode ser consumido cozido ou in natura, como conserva ou como salada, para guarnição de outros pratos, como carnes e sopas também. Uma outra diferença é o tempo de cultivo. O mini-milho, de 55 a 60 dias, ele já está pronto para colheita, desde o plantio. Um pouquinho mais se for no inverno, aí pode chegar até 80 dias. Já o milho verde tradicional, ele vai demorar de 90 a 120 dias para colheita, porque ele demora, tem um processo de maturação maior. Outra diferença que a gente nota aí é no tamanho da espiga na colheita. Como o mini-milho a gente colhe precocemente, ele vai ter aí de 12 a 18 centímetros a espiguinha. O milho verde normal já vai ser de 16 a 20, talvez até mais um pouco. Ambos gostam aí de solos férteis, alta luminosidade. A planta do mini-milho tem em torno de 1,78 m de altura. Então qual que é o segredo aqui do mini-milho, da questão da colheita? Quando a gente deve colher o mini-milho para que ele seja um mini-milho de fato e esteja no ponto ideal de colheita? A gente tem que colher quando surgem aqueles cabelinhos, aqueles cabelos na espiga do mini-milho. Surgiu os cabelos da espiga, está pronta para a colheita. Deixou passar muito esse ponto, aí a gente tem que esperar o ponto para a colheita do milho verde. Então o mini-milho, o detalhe é esse, o ponto de colheita é quando surge o cabelinho na espiga. Quem conhece a planta e já cultivou milho sabe do que eu estou falando. O legal e bacana do mini-milho, e que ajuda muito na questão da produtividade, além do plantio mais adensado, é o que se chama de quebra da dominância apical. O que significa isso? Como a gente colhe o mini-milho numa fase precoce, quando a espiga está ainda no início do processo de desenvolvimento, ocorre essa quebra da dominância apical. Significa que no lugar dessa espiga que a gente tirou vai sair mais. Então, em vez de uma espiga, a gente colhe em geral de 3 a 4 espigas, com um intervalo aí aproximado de 12 dias entre uma e outra. Esse é um dos fatores que geram a maior produtividade do mini-milho. Então o processo de colheita do mini-milho, logo após o surgimento do cabelinho na espiga, ocorre antes da polinização, antes desse milho ser polinizado. Então vai ter uma espiguinha ali macia, tenra, com pequenos grãozinhos que se tornarão o grão de milho no futuro, mas por enquanto ele está apenas no início de surgimento na espiga. A gente vai fazer então um processo de plantio aqui. Vou plantar em substrato e numa terra preparada aqui por mim. Vou plantar o mini-milho no substrato e vou plantar o milho verde na terra. Apenas para a gente utilizar as duas situações aqui e mostrar que pode ser feito de qualquer forma. Estamos aqui então com as bandejinhas prontas para o plantio. O da esquerda é a terra preparada aqui por mim, da forma como eu falei aí anteriormente no vídeo. Essa terra está preparada aqui há pelo menos uns 3 meses. E o da direita é o substrato. Esse substrato normalmente é encontrado aí em casas agropecuárias. Aqui se utiliza como base principalmente a casca do pinus para esse substrato. Então eu vou plantar no substrato o mini-milho e o milho verde aqui na terra. Poderia ser o contrário também, só que é apenas para a gente utilizar as duas formas. Vou colocar 2 sementinhas em cada bandejinha. Germinando as duas, a gente faz a seleção das mudinhas, deixa a mais forte, a melhor. E como eu não vou utilizar nesse sistema aqui a água lá da aquaponia, eu vou utilizar essa bandeja, essa transparente aqui, com água. Não sei se dá para ver bem no vídeo, mas ela tem uma borda aqui do lado de aproximadamente 1 centímetro de altura. Então eu vou colocar uma lâmina d'água nela, em toda a superfície dessa bandejinha. Essa aqui é uma tampa de um pote que a gente utiliza aqui como bandeja também de germinação, para que a rega dessas sementes e posteriormente dessas mudinhas ocorra aqui por capilaridade. Ou seja, o substrato e a terra vamos colocar dessa forma, puxar, sugar a água que vai estar na parte de baixo da bandeja. Aí evita que a gente esqueça, por exemplo, de regar, ou que depois quando a planta já tiver brotado, a rega seria por cima, então a gente pode eventualmente molhar os brotos, as plantinhas, a planta pode vir a adoecer. Então esse formato de rega com a água por baixo aqui, ocorrendo por capilaridade, evita esse problema. Coloquei as sementinhas aqui em cima do substrato. Agora eu vou cobrir com uma nova camada.
Eu acabei não colocando 2 sementes em todas as células, coloquei em algumas 2, em outras apenas uma. Fiz o plantio aqui, já cobri as sementes. Dá para verificar que eu já coloquei água aqui na bandeja. Eu não vou regar por cima, essa água vai subir, sendo absorvida aí pelo substrato e pela terra. Essas variedades de milho não vieram com especificação nos pacotinhos de quanto tempo demora o processo de germinação. Então a gente vai acompanhar para verificar em quanto tempo vai germinar. Eu não vou colocar lá no escuro, dentro do armário, como a gente faz normalmente com as sementes em espuma fenólica, já que aqui as sementes estão cobertas. Vou deixar aqui mesmo, em cima dessa nossa mesa aqui de germinação. E a gente retorna aí com o vídeo quando o processo de germinação iniciar. 4º dia desde que a gente plantou o mini milho aqui no substrato e o milho doce aqui na terra de plantio. Iniciou o processo de germinação. Aqui do milho doce uma já apontou e aqui do mini milho já tem 2. Eu ainda vou manter aqui mais 1 dia ou 2 até germinarem todas as sementes. E aí depois a gente leva para o sol. Eles estão aqui. Hoje é o 7º dia desde que fizemos o plantio do mini milho e do milho doce, milho verde. Sementes começaram a germinar em torno aí do 4º dia, mas um processo de germinação aí bem disforme. Essas plantinhas mais vigorosas aqui do mini milho foram as primeiras que germinaram. 3. Essas 3 de cá ainda não germinaram, apenas uma está apontando ali agora. Então, bem diferente o tempo aí de germinação de cada semente. Eu trouxe elas para o sol aqui no 6º dia, ontem, e de ontem para hoje já cresceram bastante. Inclusive esses 3 pés de mini milho aqui já está quase no ponto de transplante. Esse aqui do milho doce, ou milho verde, também um crescimento aí bem diverso. 2 aqui ainda não apontaram a germinação, 2 aqui estão no início do processo e 2 maiorzinhas. Provavelmente amanhã eu vou fazer o transplante dessas mudinhas maiores aqui do mini milho, aí eu mostro para vocês. E as demais a gente vai deixando aqui até o processo de germinação e início de crescimento avançarem. Hoje faz 10 dias que nós plantamos o mini milho e o milho verde no substrato aqui com as sementes. E faz 3 dias que eu coloquei eles aqui em cima do perfil NFT para tomar sol, dentro da estufa. Já está com esse desenvolvimento aqui, o mini milho um pouquinho mais crescido, em torno de 15 centímetros, um pouco mais a altura da planta. Esse aqui é o milho verde. Esse aqui tem 4 em condições já de replantio, esse aqui apenas 3. E ali a 4ª começando a germinar. Então a gente vai pegar esses pezinhos aqui, essas mudas maiores, e já transplantar para o local definitivo. Fazendo aqui o plantio do mini milho na nossa cama de cultivo, no lado externo da estufa. Aqui já plantei um e aqui estou plantando o outro. Uma distância entre eles eu deixei aqui aproximadamente uns 25 centímetros, não mais que isso. Fiz o buraco na argila e coloquei o torrãozinho. Aí cobri. Então aqui vai ficar 2 mini milhos aqui nessa cama de cultivo, em torno de 25 centímetros afastado um do outro. Outra mudinha de mini milho eu estou plantando aqui na nossa caixa de isopor, nossa horta elevada. A ideia inicial era plantar no solo, no chão, mas eu estou sem área aqui preparada e pronta para plantio. Então, para não perder o timing aí, eu vou plantar aqui. Aqui plantamos o milho verde, o milho doce, aqui próximo aos tomates, na mesma cama de cultivo, mais no meio. E aqui na borda dessa terceira cama de cultivo, mais uma mudinha do milho doce. Esse aqui é o milho verde convencional. Então ficou essa aqui e essa aqui do milho doce. E aqui no canto, as 2 do mini milho. Aqui na mesma cama da horta elevada, em que eu plantei o mini milho ali no canto, plantei a outra mudinha do milho verde aqui.
E no canteiro aqui ao lado, a outra mudinha do milho verde. Essas são as duas plantas aí, o mini milho e o milho doce, aqui na nossa cama de cultivo do lado de fora da estufa, com 20 dias que está aqui plantado e 30 dias desde que foi semeado. Aqui está outra plantinha. E aqui a quarta. Essa é um pouquinho caída. Essa aqui na terra, no nosso canteiro aí convencional. E aqui está outra. O tomate está um pouco atrapalhando aqui. O tomateiro. Então ela está um pouco torta aqui, mas está indo bem.